Boa tarde a todos. A nossa palestrante de hoje é a professora Tatiana Rapopó. Tatiana recebeu seu doutorado pela Universidade Federal Fluminense. Ela fez pós-doutorados na Universidade de Notre Dame e na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E depois ela se tornou professora da UFRJ. E atualmente ela é pesquisadora do Instituto de Telecomunicações do Instituto Superior Técnico em Portugal. A Tatiana trabalha na área de física da matéria condensada e seu tema de pesquisa mais recente é espintrônica, com vários trabalhos muito interessantes sobre propriedades de materiais bidimensionais, como grafeno e de calcogenetos de metais de transição, principalmente sobre a manipulação conjunta de graus de liberdade de carga, spin e orbital dos elétrons. E hoje ela vai contar para a gente sobre o efeito Hall orbital. Tatiana, muito obrigado por ter aceitado o convite. Você pode começar a apresentação e depois a gente abre uma sessão de perguntas. Aí quem quiser fazer as perguntas pode se manifestar pelo chat. Tá ótimo. Só um minutinho, deixa eu botar e depois eu agradeço tudo. Então, primeira coisa, obrigado, Rodrigo, pelo convite. É um prazer estar falando hoje para vocês. Vou falar um pouquinho sobre efeito Hall orbital em materiais bidimensionais. Antes de tudo, antes de tudo, esse trabalho foi feito em colaboração com o Roberto Bechara, da Fluminense, com o Luiz Canônico, que era estudante de doutorado na Fluminense e agora está em Barcelona, no grupo do Stefan Rocha, para o Tarek Cisne, que é pós-doc também na Fluminense, e a gente já vinha trabalhando isso há um tempo, e agora se juntou a nós também nessa empreitada o Márcio Costa, que é professor da UF. Bom, vou falar um pouquinho, primeiro, da motivação geral, né, de trabalhar com isso, né, e explicar do que se trata um pouco essa coisa orbital. E depois vou fazer também uma introdução um pouco mais longa, só para depois falar do meu trabalho. Bom, como uma motivação muito mais geral, a gente sabe que depois de umas 2 décadas, mais ou menos, de promessas, finalmente a indústria da tecnologia de informação está fazendo essa transição, né, de paradigma para informação quântica. Tem várias empresas trabalhando já com computadores quânticos, tentando, né, construir esses computadores, e cada vez mais a gente vai precisar, né, de dispositivos quânticos em escala nanoscópica que executem várias funções. E tem várias formas de se fazer isso, mas uma delas, natural, é pensar em materiais quânticos que sejam multifuncionais, que possam executar várias funções. Bom, a espintrônica ela é uma velha amiga, né, dessa indústria de tecnologia de informação. A espintrônica lida, né, com a manipulação tanto dos graus de liberdade quanto do spin e da carga, né, dos elétrons, para armazenamento, transporte e manipulação de informação, e tá junto aí da tecnologia de informação há muitos anos, desde, por exemplo, né, a descoberta da magnetoresistência gigante, que é usada para leitura em HD, é uma descoberta que foi feita no final da década de 80, então a espintrônica inaugurou a espintrônica é uma área bastante madura, mas mesmo assim tem vários avanços recentes nos últimos 10 anos que são bem importantes. Para quem não conhece esses avanços, não precisa se preocupar, eu vou falar um pouquinho mais lá na frente desse efeito Hall de spin. Tem o spin torque, que é utilizar corrente elétrica para manipular, né, a magnetização de materiais magnéticos em escala muito pequenininha. Tem os isolantes topológicos, que os estados de superfície é também possível fazer essa manipulação, né, de graus de liberdade de carga e spin. Eu botaria também, classificaria nessa área. E, por outro lado, também no magnetismo, também tem os esquírmios, né, que são estruturas magnéticas muito pequenininhas que estão aí na crista da onda para virarem, né, estruturas para armazenamentos de bits, em armazenamento, né, de informação. Bom, mas os 2 ingredientes fundamentais, ou um ou outro, para a espintrônica são ou que exista, né, um material, um magnetismo no sistema, né, para que se possa ter, por exemplo, um desbalanço, né, de
dos diferentes spins das cargas que estão participando, né, da condução, ou o magnetismo pode ser usado para manipular, né, o spin em materiais, ou o acoplamento spin-órbita, que é o acoplamento spin-órbita que a gente está acostumado a ouvir que existe em átomos, mas que ele aparece em sólidos também, nas bandas do sólido. Então, esses ingredientes são fundamentais. E a ideia da orbitrônica, como o próprio nome diz, em vez de usar, né, o momento angular, né, intrínseco, o spin, é usar o momento angular orbital dos elétrons, aquele lá dos orbitais dos átomos, e tentar manipular ele da mesma forma que se faz com o spin. E qual que seria a vantagem? Bom, a vantagem seria, de fato, não ter que precisar do acoplamento spin-órbita ou do magnetismo. Isso aumenta a quantidade de materiais que podem ser usados para essa função. Bom, aqui também faço um apanhado geral, não precisam se preocupar com esses nomes, quem não está acostumado com spintrônica, mas quem está, é bom saber que é uma área que começou há muito pouco tempo, né, a orbitrônica. O primeiro trabalho proposto nessa área foi Bernevig, com Zhang, duas pessoas muito importantes na teoria, né, de isolantes topológicos, mas esse trabalho ficou um pouco esquecido. Dali para frente se fizeram poucos trabalhos por um grupo japonês né, em 2009, 2008, e só nos últimos 2 anos é que apareceram mais coisas nessa área. Mas já existem, né, propostas de efeito Rashba orbital, da mesma forma que tem com spin, né, o próprio efeito Hall orbital, Edelstein effect também orbital, e até orbital torque. Né? Então, é uma área que nos últimos anos tem crescido, tem várias propostas teóricas, mas, por exemplo, para esse efeito Hall orbital, e não tem ainda nenhum tipo de resultado experimental. Bom, antes de eu falar, então, desse efeito, eu queria voltar lá atrás, porque eu falei várias vezes de efeito Hall de spin, efeito Hall orbital, mas e esse efeito Hall? Né? Então, o efeito Hall é bastante antigo, né? Ele é conhecido desde o século XIX, né, final do século XIX, e basicamente é o seguinte: se a gente pega um pedaço de material, né, uma das medidas mais básicas que pode fazer é isso. A gente pega, passa uma corrente elétrica numa direção, né, e a gente aprendeu já em Física 3 que com campo magnético aplicado vai ter uma deflexão desses elétrons, então vai aparecer um acúmulo de carga que vai levar a aparecer um ADDP transversal a essa corrente aplicada, que pode ser visto também como uma resistência, uma resistividade, e essa que varia linearmente com o campo. Né? Então, e a inclinação dessa curva dá um número de portadores de carga por unidade de volume desse tipo do material que a gente está medindo. Então, ele é muito usado para caracterizar semicondutores. Bom, o efeito Hall de spin, fazendo já agora uma analogia direta com o efeito Hall, é uma ideia muito parecida. Você aplica uma corrente numa direção, mas o que vai ter acúmulo, né, nas laterais do material não é mais agora um acúmulo de carga que vai levar a uma DDP, mas um acúmulo de spins, né, spins opostos em lados opostos, ou uma corrente pura de spin. Bom, mas o ingrediente fundamental para ter esse efeito é a existência do acoplamento spin-órbita no material. Ou ele já tem, né, nas bandas, ou impurezas são colocadas no metal de forma que elas têm acoplamento spin-órbita e gerem, então, esse efeito Hall de spin. Ele é um efeito conhecido já na espintrônica, começou a ser medido a partir de 2004 em semicondutores e metais. Bom, agora de novo, né, fazendo agora uma analogia com o efeito Hall de spin, o efeito Hall orbital é uma coisa muito parecida, só que em vez de ter um acúmulo agora desse momento, né, do spin nas laterais, ou uma corrente de spin, é uma corrente de momento angular orbital. Então, aplico um campo elétrico numa direção, tem uma corrente elétrica aqui, e na transversalmente vai aparecer, então, essa corrente orbital, e se o sistema for finito, um acúmulo, né, orbital nas bordas. Bom, agora, a história do efeito Hall não acaba ali. Né? A gente sabe que, em 81, o von Clintzen
fez medidas nos sistemas onde os elétrons estavam confinados, né, a se mexer apenas num plano, com um campo magnético aplicado perpendicularmente a eles, a baixa temperatura. E as medidas dele, em vez de serem, né, uma linha reta, como que eu mostrei anteriormente, são uma sucessão de platôs. Esses platôs de resistividade, eles seguem uma regra extremamente precisa, onde esse N aqui é um número inteiro. E o surpreendente, né, é que o sistema não era super puro, tinha desordem, mas mesmo assim esses platôs são muito precisos. Isso é um primeiro exemplo claro do efeito da topologia no transporte elétrico e materiais. Topologia no sentido de que esse valor vai ser repetido para vários materiais diferentes, fabricados em condições diferentes, desde que, né, o que se esteja se movendo lá dentro sejam elétrons de Schrödinger em duas dimensões. Eu, pelo menos até hoje, me surpreendo com isso e vou tentar explicar um pouquinho da topologia, né, envolvida nesse tipo de efeito. Bom, deixa eu começar fazendo uma pequena analogia matemática. Existe um invariante topológico conhecido nesse teorema de Gauss-Bonnet, né, para superfícies em duas dimensões. Então, num exemplo assim, simplificado, se a gente pegar uma superfície em 2D e integrar a curvatura, né, numa superfície fechada, o que essa expressão nos diz é que essa integral vai ser quantizada. Ela só pode assumir determinados valores inteiros. E essa integral só vai depender das características topológicas dessa superfície. E, no fundo, quer dizer a quantidade de buracos que ela tem. Um sistema, né, com um buraco, ele é diferente topologicamente de um sistema sem buraco. Eu não consigo deformar essa esfera de forma a ela se transformar nesse toro. Não dá, né? Porque fica faltando ter um buraco ali no meio se eu tentar fazer isso. Bom, a integral dessa superfície aqui é 4π para a esfera, né? E é 0 para o toro. E esse é o tipo de topologia que a gente vai ter nos elétrons num sólido. Então, eu posso pensar, se eu tiver em mecânica quântica, pensar nesse elétron como uma função complexa, né? E se eu botar os elétrons num potencial periódico criado pelos átomos nesse cristal, essa função de onda é quase a do elétron livre, que é dada por essa exponencial, mas tem também uma parte que é periódica, né, com período lá do cristal. E esse K é o momento. Né? E esse negócio vai ter a periodicidade da rede também. Agora, eu também posso escrever isso aqui no espaço dos momentos, né? E no espaço dos momentos, assim como na rede, vai ter uma periodicidade definida. E se na rede a gente tem uma célula unitária, no espaço dos momentos a gente tem um negócio chamado zona de Brillouin. E o que acontece aqui, então, nessa ponta, isso é periódico, né? Porque o sistema é periódico. Se o sistema é periódico, o que acontece nessa ponta é a mesma coisa, né? Nessa ponta vai passar para essa outra. A gente pode pensar, né, em uma dimensão que isso aqui é um círculo. Né? Em duas dimensões, se a gente estiver em duas dimensões, essa superfície aqui, se eu botar as condições periódicas, vai se transformar nesse toro. Então, esse é o universo, né? Que se a gente estiver em duas dimensões, nossa superfície vai ser fixa, vai ser sempre esse toro. E o que muda de um material para o outro é o análogo dessa curvatura, que vai ser relacionado com o que a gente chama de fase de Barrow. Então, agora, se a gente tem as funções de onda do nosso sistema, no espaço dos momentos, eu posso escrever essa quantidade aqui, que vai ser análogo ao potencial vetor do eletromagnetismo. E assim como o potencial vetor, se eu mudar a fase da minha função de onda, que é uma coisa que eu não consigo mensurar, esse A vai mudar. Então, ele depende do gauge, né? Assim como o potencial vetor de elétron. Né? E, então, ele não é diretamente uma grandeza física. A gente pode usar esse A para pensar numa outra quantidade que seja, sim, um variante gauge. E aí a gente pode usar, a gente pode fazer o rotacional, né, do A, da mesma forma que a gente faz em elétron, a gente vai obter esse ômega aqui, que vai ser que a gente chama de curvatura de Barry. Esse cara, sim, é invariante. Né? E se a gente usar o teorema de Stokes, se ao integrar essa quantidade aqui numa linha fechada, eu tenho o que a gente chama de fase de Barry, usando o teorema de Stokes, a integral, né, numa superfície dessa quantidade aqui também vai ser essa mesma fase de Barry.
Bom, essa fase e essa integral, e esse valor, então, é essa tal dessa curvatura. Agora, então, esse número, como eu disse, vai dar um número inteiro, que a gente chama de número de Chern, se a gente dividir por 2π, né? E se essa integral vai ter que dar zero se não tiver, da mesma forma que acontece com o elétron, fazendo uma analogia também, de novo, se não tiver nenhuma fonte ou sumidor, porque eu já falei que essa integral dessa curvatura daria zero no tório, né? Bom, então é isso que se faz. Se o efeito Hall quântico vai aparecer como consequência, né, de uma topologia não trivial, né, que está relacionado, então, com essa quantidade. Agora, como é que eu calculo, né, a quantidade transversa? Eu pego simplesmente e somo, né, os números de Chern até o meu nível de Fermi e multiplico por essa quantidade, isso vai me dar minha quantidade de Hall. Bom, mas para que eu quero isso, né? Bom, para mostrar para o que eu quero isso, eu vou usar o grafeno. O grafeno é uma rede só de átomos de carbono, organizado numa rede Honeycomb, e o que me interessa nele é que essa aqui é a estrutura de bandas a baixas energias, está faltando calinha, né? Bom, mas já explico aqui. A baixas energias, a gente vê que a banda de valência e de condução se encontram em pontos, e se a gente faz um zoom aqui, vê que a estrutura dessa estrutura de banda é um cone. Eu posso fazer uma expansão abaixo de energias. Essa hamiltoniana é a de Dirac, né, de Fermi sem massa. Agora, o que está faltando aqui é que eu posso ter um outro... Tem dois pontos aqui que são inequivalentes, o ponto K e o ponto K', numa zona de Brillouin. E essa hamiltoniana agora, o sigma não é mais o spin, mas é simplesmente dar conta dessa subrede que eu tenho entre átomos azuis e vermelhos, e o tal relaciona aqui, então, esses dois tipos de cone, em K e K'. Agora, se eu introduzir um termo, né, quebrando a simetria de inversão temporal nesse sistema, esse caso é exatamente o modelo de Haldane proposto em 1988, que ajudou ele, né? É um dos trabalhos importantes que fez ele ganhar o Prêmio Nobel de Física alguns anos atrás. Isso vai dar origem a um efeito Hall quântico, como que eu falei há duas transparências atrás, mas sem nenhum campo magnético aplicado. E para calcular, né, esse platô, né, dessa condutividade Hall, a gente pode usar aquela curvatura de Barry que eu falei. Mas como a curvatura de Barry ela só é diferente de zero próximo a esses pontos K e K', basta eu calcular a curvatura ali. E fazendo isso, eu vejo que a curvatura de Barry, primeiro, em tracejado aqui, é a estrutura de banda. Então, quando eu boto esse termo a mais, isso abre um gap na minha estrutura de banda e ali na vizinhança desse gap aparece, então, essa curvatura. Se eu integrar, né, em torno de K e K', eu consigo encontrar um número de Chern em K, em K', e somando eles dois, eu tenho o número de Chern total do meu sistema. Então, é assim que eu faço. Agora, já mudando um pouquinho, mostrando alguma coisa um pouquinho diferente, eu posso, em vez de usar aquele termo que eu usei para uma contra essa estrutura, mas, na verdade, quando eu boto acoplamento de spin-órbita, esse é o termo que eu tenho. Tem um termo agora que era igual àquele outro, mas tem uma contribuição aqui do spin. E esse foi o modelo proposto pelo Ken e Melly em 2005 para a primeira leva de isolantes topológicos, esses em duas dimensões, que tem um efeito Hall de spin, só que quântico, assim como, né, o efeito Hall quântico que eu falei há pouco tempo, agora para spin. Ele também pode ser entendido pela curvatura de Barry, outra vez. Se eu agora diagonalizo meu sistema, encontro o meu espectro, outra vez ele tem um gap, como no caso anterior, e eu posso, com as minhas funções de onda, calcular a curvatura. Só que, como o spin é um bom número quântico, eu posso separar minhas soluções em spin para cima e spin para baixo, calcular as curvaturas dos dois casos, e vou ver, em vermelho e azul estão os diferentes spins, que se eu somar, né, as curvaturas de spin para cima e spin para baixo, dá zero. Então, esse negócio não teria curvatura de Barry se eu considerar os dois spins somados, mas eu quero fazer uma coisa diferente. Em vez de fazer isso, eu vou calcular a minha curvatura, né? Só para spin para cima e calcular meu número de Chern para spin para cima e o meu número de Chern para spin para baixo.
e vou subtrair. Ao fazer isso, o que eu estou encontrando é alguma coisa que é proporcional à tal da condutividade transversa de spin. Então, o efeito Hall quântico de spin pode ser calculado dessa forma. Então, basicamente, eu calculo aqueles meus números de Chern para um dado spin, para o outro subtraio. E aí eu encontro, né, esse efeito Hall quântico de spin. Eu também posso continuar nessa mesma brincadeira e introduzir um outro termo que eu não poderia ter falado antes, mas vou falar aqui porque do ponto de vista físico ele é um pouco mais, né, interpretação dos resultados é um pouco mais complicado, que é o seguinte: eu posso quebrar só a simetria, que eu chamo de simetria de inversão, eu posso só botar um potencial on-site nos A's e nos B's, nos azuis e vermelhos do grafeno, com sinais opostos. Isso também vai abrir um gap, né, no meu espectro, da mesma forma que os outros. Se eu calcular a curvatura de Berry agora, nesses dois sistemas, eu vejo que ela é positiva num dos vales, em K, e negativa no outro vale. Claro que se eu somar as duas curvaturas, né, para a minha zona de Brillouin inteiro, vai dar zero. Então, não tem efeito Hall quântico nesse sistema. Só que eu posso fazer diferença também. E a diferença entre essas duas curvaturas, né, e integrando, né, e calculando o Chern, né, desses dois números de Chern em K e K', me dá uma coisa que é o chamado efeito Hall de vale, que parece uma coisa artificial, porque fala, vai um vale, né, vai alguma coisa de um vale para um lado, do outro vale para o outro, no meu material. Mas, na verdade, associado a cada um desses vales, a essas curvaturas, tem um momento magnético também, e que se acumula nas bordas do material. Então, esse efeito Hall de vale pode ser mensurado, né, oticamente ou eletricamente também. Então, existe mais um efeito aí de Hall, que a gente não tinha falado até então, que pode ser visto também usando essa descrição de curvatura. Bom, depois de feita toda essa introdução, eu queria que vocês tivessem essa ideia das curvaturas, né, dessa inversão de sinais que acontece, né, dependendo do termo que eu botei na minha hamiltoniana. Quero falar de volta agora do efeito Hall orbital. Bom, o efeito Hall orbital pode ser calculado de uma forma análoga. O exemplo que eu usei anteriormente para o efeito Hall de spin era quando o spin era um bom número quântico. Ele não precisa ser um bom número quântico para fazer essa conta. Então, a expressão que eu estou usando aqui é um pouquinho modificada, é a mesma coisa daquela anterior, só que ela está escrita de forma um pouco diferente, né? Mas eu posso fazer a conta, né, da condutividade tanto orbital quanto de spin da mesma forma, em vez de escrever, né, essa curvatura de Berry, que está escrita aqui um pouquinho diferente, mas quem trabalha nessa área já entende, em vez dos operadores velocidade, né, que estão relacionados com aquele nabla que aparecia anteriormente, em vez de usar esses operadores de velocidade ou corrente de carga, né, da curvatura de Berry normal, eu posso botar um operador corrente aqui, orbital ou de spin, né? Mas o funcional aqui é o mesmo. Bom, e o efeito Hall de orbital, ele já foi calculado em vários metais em 3 dimensões, são esses trabalhos iniciais que eu havia falado, onde se mostrou que em materiais com um efeito Hall, com acoplamento de spin-órbita muito pequeno, mesmo assim, eles têm esse efeito Hall orbital bastante grande. E aí, assim, a questão é qual a origem, né, desse efeito, porque a gente sabe que no efeito Hall de spin, a origem, como eu falei, é o acoplamento de spin-órbita, mas aqui ele pode ser fraco, então qual a origem? Então, isso ficou um pouco aberto, mas o grupo do Li, né, com o Go, mostrou que esse tipo de efeito está relacionado a texturas orbitais. E texturas orbitais em sólidos são bastante mais conhecidos que todos aqueles outros efeitos que eu falei. É conhecido, né, que isolantes topológicos ali nos estados de superfície têm textura orbital, né? TMDs em diferentes fases, né? Por exemplo, a 1T, a T' também tem texturas orbitais, tanto no espaço de momentos quanto no espaço real. Já era conhecido já há bastante tempo também que gás de elétrons em 2 dimensões,
em óxidos, também tem texturas orbitais. Né? Mais recentemente, também em materiais bidimensionais, o borofeno, trabalho também de um grupo do Brasil, mostra que também tem texturas orbitais. Então, a ideia é que, se, né, as texturas orbitais são importantes, elas estão em tantos materiais, que esse efeito possa aparecer em muitos materiais, que a gente não está acostumado a buscar, no geral, no espintrônico. Bom, em 2 dimensões tem muitos poucos trabalhos. É uma área que começou basicamente esse ano. Esses são todos os trabalhos mesmo, basicamente em orbitrônica em 2 dimensões. Né? A gente começou com um trabalho num outro material, que eu não vou ter tempo de falar, mas a gente já tem, então, 2 trabalhos mostrando esse efeito em TMDs. Então, vou falar um pouquinho deles. Bom, de calcogenetos de metais de transição, também são materiais bidimensionais, uma fase, né, estruturados também numa colmeia de abelha, como o grafeno, só que eles têm o metal de transição numa subrede e na outra subrede tem um sanduíche, né, de calcogenetos. Basicamente, essa estrutura. E a gente procurou esse material porque sabe que, né, a condução é dominada por elétrons que têm, né, associados a eles orbitais, né, com momento magnético, com momento angular, né, orbital definido. Bom, de fato, esses metais, esses TMDs podem ser modelados por uma hamiltoniana simples de 3 bandas, que conta só com orbitais, né, do TMD, dos metais de transição, desculpa, que são esses aqui. E a banda de condução ela é dominada por esse DZ2, que não tem momento angular, que o ML, né, é igual a 0, e a banda de valência por uma combinação desses 2 caras, que tem ML mais ou menos 2. Né? E quando a gente faz o cálculo do efeito Hall orbital, o que a gente vê são esses platôs bem definidos exatamente no gap desse material. Né? Então, isso foi bem surpreendente, ver esse platô assim, grande. Ele não era um número inteiro bonitinho, mas era bem pronunciado. E quando a gente olha as texturas orbitais nesse material, a gente vê que elas existem. Né? E mesmo na ausência de acoplamento espinhórbita, se a gente remove o acoplamento espinhórbita, mesmo assim a gente consegue ver essas texturas. Na verdade, elas mudam muito pouco com o acoplamento espinhórbita, especialmente em Ca e Calinha. E o que a gente vê, esses materiais são conhecidos como tendo um acoplamento forte chamado de spin-valley. Eles são caracterizados e tem várias aplicações usando, né, esse acoplamento spin-valley, mas o que a gente vê é que tem, na verdade, um acoplamento vale orbital. Então, o que leva depois ao acoplamento do spin com vale, na verdade, é originado no orbital. Então, o orbital já carrega essa informação. Então, mesmo sem o acoplamento spin-órbita, a gente vê que esse locking, né, do orbital com vale é o mesmo que vai aparecer depois no spin. E se a gente faz o cálculo, né, do efeito Hall orbital, mesmo sem acoplamento spin-órbita, a gente vê que o platô que aparece é muito parecido com o acoplamento spin-órbita, tem uma mudança muito pequena. Né? Então, obviamente, que a origem não é o acoplamento spin-órbita, mas aí começam várias questões. Né? Uma dessas questões, a mais importante, talvez, é que esse sistema ele tem uma quebra de inversão. Né? Tem essa inversão quebrada, ele é não centro-simétrico. E, portanto, ele já tem o efeito Hall de vale, assim como naquele caso que eu botei o potencial on-site no grafeno. Então, isso seria, na verdade, uma assinatura desse efeito Hall de vale, uma forma de medir. Outra questão é, esse platô tão bonitinho, ele é topológico ou não é? Então, para tentar esclarecer um pouco essas perguntas, a gente foi olhar a bicamada de TMDs. E por que a bicamada de TMDs? Porque a bicamada de TMD, a gente, ao botar uma segunda camada rodada em relação à primeira, que é o que acontece na bicamada, ela é um TMD aqui, é o outro rodado, 180 graus, se recupera a simetria de inversão.
na bicamada. E, portanto, a bicamada não tem efeito Hall de Weyl. Então, aqui são resultados para o cálculo de DFT que o Márcio fez, mostrando, não sei se dá para ver também, mas tem aquele mesmo platô que a gente estava mostrando antes, para o modelo de 3 bandas, ele aparece também no DFT. Em azul é o orbital, em vermelho é o spin. Então, no gap não tem efeito Hall de spin, mas tem orbital forte. E quando vai para a bicamada, não some o efeito. Ele simplesmente duplica. Então, o valor do platô é o dobro do valor da monocamada. Então, aí dá um clique. Epa, mas isso tem muita cara de ser alguma coisa topológica, né? Porque duplicou exatamente, né? Então, para investigar um pouquinho melhor, né, a origem desse duplo platô, a gente foi trabalhar com um modelinho mais simples, bastante conhecido para quem trabalha com TMD, modelo de baixas energias, pegar aquele modelo de 3 bandas, né, que eu mostrei anteriormente para a monocamada, e fazer ele a baixas energias. E ele fica um pouco parecido com aquela estrutura da hamiltoniana lá do grafeno. Ele aqui já é para bicamada, ele é um 2x2 para monocamada, e a base que eu estou usando é essa aqui, que já é uma base em LZ. Então, isso aqui dá um ml igual a 0, e esses caras dão ml mais ou menos 2. E o acoplamento spin-órbita aparece só, né, na banda de valência. A estrutura de banda está mostrada aqui para as 2 camadas. E o que a gente vê agora, vamos olhando, então, a curvatura de Berry, a gente vê, né, mesmo, vou tirar o spin para não confundir, olhando sem spin, então o que a gente tem aqui são simplesmente as duas layers, né, as 2 camadas, a gente vê que para cada K, né, é muito parecido com o que acontecia com o efeito Hall de spin. Para cada K, a gente tem, né, na verdade isso aqui não é para cada L, né, para cada K aqui a gente tem 2 curvaturas para as 2 bandas e elas têm sinais invertidos, né? As curvaturas, se a gente olha a curvatura normal, ela tem sinal invertido. A gente olha para o outro K, é invertido de novo, mas sinal invertido. Agora, se a gente olhar aquela curvatura projetada em LZ, como que eu mostrei lá, que a gente usa para fazer o cálculo, né, do orbital Hall effect, agora ela não é mais, elas têm o mesmo sinal. Então, aqui, ao somar as 2 curvaturas, me dá 0. Então, obviamente, esse sistema não tem efeito Hall quântico, a gente já sabia. Mas se eu somar a curvatura, né, da curvatura de Berry projetada, ela só dá um sinal maior, né? E aqui são as somas. Então, eu tenho curvatura de Berry com o mesmo sinal dos 2 lados. Isso dá indicação de que tem alguma coisa topológica ali. Então, como é que a gente faz para calcular, né, esse orbital Cheer number? Eu não vou, na verdade, eu vou praticamente pular esse slide, que eu acho que não vale a pena eu gastar muito tempo com ele. A única diferença em relação ao que eu fiz anteriormente é que agora o L, né, o LZ, não é conservado aqui, né? Então, eu não posso fazer um cálculo como que eu fiz antes, onde eu separei os estados de spin e calculei o meu esse meu operador LZ nos meus altos estados, né, da banda de valência, e aí calculo o espectro desse LZ, e dali eu posso calcular, então, esse orbital Cheer number. E uma coisa que já se faz para o spin Cheer number, a gente só fez para o orbital Cheer number. E a gente consegue ver, então, que ao fazer, né, essa projeção nesse espectro, esse espectro realmente tem um gap bem definido, então, que é o que permite que eu use esse método. Eu consigo usar esse método, eu consigo calcular, então, o que seria uma curvatura, né, desse novo espectro e calcular o Cheer number. E ao fazer isso, eu vejo que o Cheer number, né, orbital, ele é 1 para monocamada e é 2 para bicamada. E a gente consegue também, isso já era conhecido, era meio misterioso, que os TMDs têm edge state, né? Mas eles não tinham, não eram topológicos, não eram quantum spin
Hall Insulator, mas se conheciam esses edge states e sempre tem alguns trabalhos teóricos discutindo esses edge states. Bom, então, isso mostra, né, que é possível ter orbital Hall effect e é possível que ele seja topológico. Bom, então, para terminar, o que eu queria dizer é que, bom, o que a gente mostrou é que esses materiais 2D multiorbitais podem ter, né, efeito Hall orbital, mesmo na ausência de acoplamento em órbita, não necessariamente no isolante, pode ser no sistema metálico, né? Isolantes triviais, multiorbitais, como é o caso dos TMDs, podem também ter orbital Hall effect. Esses orbital Hall insulators, né? Que tem também platôs, e no final da história eles não eram triviais, né? Então, eles têm esses platôs e têm uma origem topológica. Então, o que a gente achava que eram triviais, na verdade, tem uma topologia ali associada a eles, a gente consegue definir um orbital Tian number, mas ainda tem muita coisa a se pensar sobre esse tipo de sistema, né? Esse tipo de problema, e tem várias questões em aberto. Acho que a única coisa que se tem certeza nesse momento é que o efeito Hall orbital ele vai abrir, né, a área, né, essa área para um pool muito maior de materiais que possam ser usados aí nessa interação entre spin, órbita e carga. Olha, obrigado, Rodrigo. Obrigado, Passando uns Tatiana. minutinhos, né? Não, sem problema. Então, agora a gente abre para perguntas. Quem quiser fazer a pergunta, se manifesta aí pelo chat. Eu posso chamar cada um para fazer sua pergunta pelo microfone. Ou, se vocês preferirem, eu leio a pergunta. Eu olho o chat também? Como é que é? Não, pode deixar que eu controlo. Okay. Deixa eu ver. O Fábio tem uma pergunta? Isso, Rodrigo. Eu tenho. Posso começar? Sim, por favor. Tá, rapidinho. Tatiana, muito boa tarde. Obrigado pelo seminário. Tá? Eu fiquei com uma curiosidade com relação à textura orbital. Você trouxe orbitais do tipo D, tá? O efeito Hall orbital também acontece para elétrons do tipo F, P. Deve sim. O que a gente viu é o tipo P, tá? Sim, em princípio não tem nada. O que na verdade vai fazer, isso que eu falei que são as questões em aberto. O que na verdade vai fazer que tenha, né, esse efeito é que o que acontece é que você tem no topo da sua banda de valência, né, ou no fundo, né, no fundo da sua banda de condução, alguma coisa que tenha um momento angular definido. Né? O teu estado tem um momento angular definido, senão esse negócio não funciona. Mas vai funcionar também para outros. Né? Então, funciona para P direitinho. Isso aqui é para o bismo tenso, isso aqui são as texturas orbitais P. Então, veja, porque você trouxe as classificações dos orbitais Ds para orbitais mais simples, do tipo S, por exemplo. Não, você S também não. poderia... Porque aí o S, o que eu preciso é um momento angular diferente de zero. Né? E aí o S não vai dar. Tá, tudo bem. Então, o PZ também não vai dar, porque o PZ tem um momento, né? Também vai ser o ML igual a zero. Então, em casos mais complicados do tipo F, isso vai estar mais pronunciado. Deve estar. A gente ainda não fez nada para F. Mas sim, mas aí, respondendo, quer dizer, tem aquele pessoal que eu falei que fez em metais, aí eles fazem cálculos, eu acho que já também com DFT, e aí aí tem tudo ali, né? E, bom, não sei se F, mas deve ter orbitais D bastante localizados e tal. Então, sim. Obrigado. Tem uma pergunta do Isaías. Isaías, por favor. Oi, Isaías. Estão me ouvindo? É legal. Sim, agora...
você escalona a tua teoria toda para que, quando encontre os platores, eles sejam inteiros. Você tem encontrado uma coisa não inteira, não inteira? Na verdade, eles não são inteiros, não. Meus platôs não são inteiros. E eles não são inteiros pelo seguinte, né? Mesmo no efeito Hall quântico de spin, o platô só é um número inteiro se o S, né? Por exemplo, no efeito Hall quântico de spin, no modelo do Kahneman, o platô só vai ser exatamente igual a 1, né? Um quanto ali, se o S é um bom número quântico. Se não, o platô é abaixo. Ele vai para baixo do que ele deveria ser, né? Porque perde se tem Rashba, por exemplo, um Rashba forte, antes de fechar o gap, o platô não é 1. Aqui não vai ser 1 por um motivo parecido. Deixa eu voltar aqui, que eu estou indo para frente em vez de para trás. Porque o L, né, eu não tenho LZ no meu sistema todo. Na verdade, aqui bem perto de K e K', eu tenho o LZ bem definido, mas depois a coisa vai mudando para cá, né? Então, e é por isso que eu uso essa coisa de olhar para usar, para conseguir calcular esse número de Chern, eu tenho que ficar em torno, né, da mesma forma que eu faço com Vale, em torno de K e K', onde o LZ onde o estado é mais bem definido em LZ, tá? Mas o platô é menor do que o máximo que ele poderia ser, né, topologicamente. Posso continuar? Sim, só sim. mais umazinha. Uma pergunta de quem não é da área, né? Mas a tua teoria está bonita, mas como é que você confronta com resultados experimentais? Ótima pergunta. Então, essa pergunta que a gente estava recebendo o tempo todo, né, antes de fazer esse trabalho. Agora a resposta é o seguinte: por que a gente fez esse trabalho, né? Porque até devia ter botado esse outro gráfico, mas não botei. O que acontece? Nas bicamadas, né, o pessoal mede o efeito Hall de Vale em monocamada de TMDs, né? E ali realmente não tem como separar, né, o efeito orbital do Vale. Mas em bicamadas de metais de transição, já existem experimentos que fizeram isso, pegaram a bicamada, aplicaram um gate, porque ao aplicar o gate, né, se quebra com gate a simetria de inversão. E aí começa a reaparecer o Vale, né, o efeito de Vale. Então, esse é um jeito de controlar o efeito de Vale. Acontece que em todos esses experimentos, eles já vêm nas bordas, mesmo sem aplicar nenhuma DDP, eles já vêm momento magnético nas bordas, né, com sinal trocado nas bordas desses materiais. Só que eles dizem sempre, todos os experimentos, eles vão melhorando os experimentos, botam em sanduíche com nitreto de boro, fazem um negócio super controlado e continuam dizendo que eles veem esse efeito porque já tem uma quebra de simetria, de inversão pelo substrato. E o que a gente está dizendo é que não, que se fizer esse experimento com certo cuidado, vai ver que o que está acontecendo ali é que mesmo sem botar nenhum V, já tem um acúmulo que é por causa do orbital Hall effect. E quando você liga esse gate, você vai ter a competição agora do orbital Hall effect com o Vale Hall effect. E aí a gente dá uma ideia mais ou menos do que aconteceria. Tem isso no trabalho, mas aqui não ia dar tempo, não botei. Obrigado, Tatiana. Tem uma pergunta do Antônio Lucas. Oi, Tatiana. Bom, a minha pergunta é o seguinte: vocês chegaram a testar diferentes tipos de terminações desses nanoribbons que vocês simularam? Esses estados de Vale, esses estados de borda continuam aparecendo sozinhos ou eles entram para dentro do book? Acontece alguma coisa com eles? Esses estados de borda, eu acho que eles não aparecem quando aparecem no zigue-zague, né? E não aparecem no armchair. Isso já era conhecido. A gente não testou, mas tem resultado. Quer dizer, talvez em algum momento, mas tem resultado na literatura para isso. E aí dá para entender também um pouco, porque, na verdade, quando você mistura, né? Se você misturar nesse sistema... Bom, isso na monocamada, olha, essa pergunta é interessante.
Desculpa, na monocamada eu sei a resposta, na bicamada eu não sei, eu acho que vale a pena fazer. Na monocamada, se você mistura os dois vales, aí você vai destruir esse negócio. Na bicamada eu não sei a resposta, eu deveria fazer essa conta, é uma boa ideia. Legal. Tá certo, era isso, obrigado. Uma pergunta do Davi. Olá, Tatiana. Eu queria perguntar sobre os estados da borda que você está calculando. No caso de duas camadas, você tem essencialmente duas cópias do que você tem para uma camada, não é? Você poderia mostrar... Espera aí, só um minutinho. Deixa eu ver, acho que é mais aqui no frente. Não, um pouquinho, não é diferente, né? Porque isso é uma coisa que não dava tempo de falar na apresentação, mas quando você tem quebra de inversão, né? E acoplamento de spin-órbita, você quebra a degenerescência, né? Dos teus estados, né? De spin, você quebra a degenerescência de spin. E quando você, então, esses estados na monocamada tem spin, né, definido. Quando você vai para bicamada, aí você recupera a degenerescência de spin, porque você não tem mais inversão, né? Bom, o que eu queria perguntar é o que acontece no caso do bulk. Você esperaria, então, formar uma banda em duas dimensões, em alguma superfície do sistema? Não sei, não. Como é que interagem essas bandas na borda? Não faço a menor ideia do sistema bulk. Ele é layered, né? Mas eu não sei. Eu não entendo o suficiente sobre esse problema para supor que isso continuaria acontecendo, né? E não vai... Até porque eu nem sei se os estados... Na verdade, tem uma coisa, que quando você começa a aumentar o número de camadas, tá? Você vai definindo cada vez menos K e K', né? E aí eu não sei o que vai acontecer com esses estados, não. Obrigado. Tem uma pergunta do Flaviano. Oi, Tatiana. Minha pergunta, na verdade, é uma continuação da pergunta do Isaías. Se a comunidade já tem uma ideia de como fazer experimentalmente para distinguir o efeito Hall de spin e o efeito Hall orbital? Bom, esse exemplo que eu te dei, você tem que arrumar um jeito que não tenha efeito Hall de spin e tenha orbital, que é esse caso, tá? Esse caso, a comunidade é a gente mesmo. Então, a comunidade é meio pequena. Então, no caso, essa situação, esse trabalho está feito exatamente por isso, porque não tem efeito Hall de spin, né? Ali no gap, na beira do gap, o efeito Hall de spin é pequeno, mesmo saindo do gap, né? Nas bicamadas, e tem efeito orbital grande. Então, essa é uma forma de distinguir. Experimentalmente, seria uma maneira de verificar o efeito Hall orbital. Porque se você já sabe, né, por teoria, você já sabe pela teoria toda que você não tem que ter o de spin, né? O que você medir tem que ser orbital, né? Outra coisa que eu queria perguntar você falou que esse efeito Hall orbital é topológico, né? Então, vocês também esperam que ele seja robusto contra defeitos e impurezas no material? Olha, ele não pode ser tão robusto quanto o de spin, né? Pelo seguinte, porque você sempre acopla, né? Você tem acoplado, né, o momento angular, né? Depende, está acoplado com K também, né? Não tem como sair disso. Então, a gente sabe que a relaxação orbital deve ser mais rápida, mas aí são coisas que precisam ser feitas ainda. Até na parte de magnetos em 3 dimensões, essa é uma coisa a se fazer mesmo, né? Como é que é a relaxação orbital aqui? Né? O que acontece com esses estados de borda? A gente tem algumas ideias. Né? Os edge states eles estão mais protegidos porque estão exatamente em K e K', onde o L é super bem definido. Mas isso é uma coisa também. Isso aí a gente vai ter que trabalhar um pouquinho mais para descobrir melhor. Né? Obrigado. Por favor. Ok, muito obrigado, Tatiana, pela sua palestra. Tenho uma pergunta sobre aplicações do efeito de Hall. Eu gosto muito de matemática atrás do efeito de Hall.
E eu sei que, por exemplo, pode ser usado para medir a carga de elétron com muita precisão. Outra aplicação que eu vi, mas eu acho que até agora é teórica, né? Aplicação em computadores quânticos. E existe algumas aplicações de qualquer um dos efeitos de Hall em spintrônica ou algum... Sim, a spintrônica, o de spin, o orbital é cedo, e a ideia é que tem alguns efeitos parecidos com a spintrônica. Mas o efeito Hall de spin ele é usado, né? Por exemplo, para mudar a magnetização, né? Usado para aquele negócio que eu falei do spin torque, né? Tem um negócio chamado spin orbit torque. Então, você pode gerar correntes de spin que depois eles entram no material magnético e são capazes de virar a magnetização, né? desse material. Isso já está em memória, já tem... Acho que é a última geração aí de memórias. Não sei se... Eu acho que já está comercializado, inclusive. São umas memórias MRAM, são umas memórias RAM específicas, assim, que para algumas coisas de indústria, não sei exatamente por que elas são usadas, mas já usam esse tipo de efeito já. Mas o efeito de quantização, nesse sentido, não é... Não tem quantizado, muito... não. Quantizado, não. Acho que ainda não, né? Porque aí... Não, mas também é usado para esse... Também é usado aí a superfície, nos estados de superfície de um isolante topológico 3D, também são usados para esse tipo de coisa. Então, são estados topológicos, sim. São usados. Obrigado. Mas não é uma coisa fancy da quantização, isso não. Né? Não é que nem a metrologia lá do Quantum Hall Effect, não é a mesma coisa, mas são usados. Bom, o Adelino me informou agora que já temos a foto. Eu tiro a tela? O que eu faço? Tem que fazer alguma coisa? Não, já tiramos a foto, agora é tarde. Ah, meu Deus, eu falando. Toda torta. Mas então, vou só agradecer mais uma vez, Tatiana, pelo ótimo seminário, agradecer a todo mundo aí e a gente volta na próxima sexta-feira. Obrigado. Tchau, gente. Valeuzão.